Fala aí, galera, beleza? Tô indo pra casa agora pra gravar o vídeo de hoje. Já tô com a blusa aí, ó. Donald Trump aplicou as primeiras sanções aí a Alexandre de Moraes dos Estados Unidos, né? E também o pessoal do STF, né? Não só Alexandre de Moraes que sofreu isso aí, mas também o STF. Caiu matando, vai ser a primeira de muitos, né? Muitos dizem que essa semana vai ter aí uma sequência de sanções. Essa é a primeira de muitos, por quê? Alexandre de Moraes provocou, né? Provocou realmente. Um dia após Bolsonaro receber a carta, vai lá Alexandre de Moraes e dobra a aposta, né? Isso aí é o que está realmente provocando tudo isso aqui no Brasil. Vamos embora pro vídeo, vai lá. A repercussão é enorme, mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Fala, galera, aqui no canal Templos e Ruínas, beleza? Como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Nessa crise toda, nessa conturbação toda que está acontecendo aqui no nosso país, né? O governo Trump aí caindo para cima da galera aí de Lula, do STF, da Alexandre de Moraes. E é justamente sobre isso que eu vou deixar aqui com vocês, exatamente na hora, né, que a Globo News foi dar a notícia, né, das sanções aí do Trump contra o Alexandre de Moraes e demais ministros, né? Não só para Alexandre de Moraes, família deles, né? Incluindo o filho de Alexandre de Moraes que mora nos Estados Unidos agora, vão ser obrigados a voltar para o Brasil, e a filha de Barroso também, que mora nos Estados Unidos. Eu acho engraçado isso. Eles tornam aqui o Brasil um país ruim de se viver e vão para os Estados Unidos. Como é que pode, né? Tornem o Brasil um país bom de se viver, né? Copiem os Estados Unidos e tragam a ideia para o Brasil. E assim fica fácil, né? Todo mundo vai querer viver aqui. Agora tornam o Brasil uma ditadura, né? Um país ruim de se viver. E aí os filhos vão para lá, vão passar férias lá, tal. Todos eles têm investimento lá. Então a casa está caindo e vocês vão ver a partir de agora. Solta aí pra gente curtir. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. É extremamente grave, eu não sei, vocês entenderam? Quero que eu repita, eu quero ouvir a Elili, quero ouvir o Demétrio. Então, por favor, Eliane, vamos lá, porque a gente está vendo uma primeira reação que vem do governo americano depois das medidas contra Jair Bolsonaro. Até se perguntava, o Trump que vinha dobrando a aposta há tanto tempo, está calado. Não é do Trump, mas é da Casa Branca. Sim, e mais, né? O Marco Rubio citado especificamente na peça da Procuradoria-Geral da República. Ele é citado porque ele admitiu lá atrás, né? Vamos ver a cronologia. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro disse, o Alexandre de Moraes está fritando. Aí veio o Marco Rubio e admitiu, diante de uma pergunta, que havia, sim, a possibilidade de sanções contra o Alexandre de Moraes. E aí já foi abordada a hipótese de uso da lei Magnitsky, que é, enfim, aquela que a gente sempre fala que pune, por exemplo, corruptos pelo mundo afora. Dá o direito aos Estados Unidos de serem o júri do mundo, né? Mas, enfim, então... Essa manifestação do Marco Rubio demonstra também vamos falar, uma bateção de cabeça no próprio ambiente familiar do Bolsonaro, porque eles estão perdidos, eles não sabem para onde estão indo, né? Eu acabei de citar
Afinal das contas, o Eduardo Bolsonaro é tão poderoso que faz a cabeça do presidente da maior potência mundial, ou ele não manda nada, ele só estava lá conversando com os deputados? Isso é uma dúvida. Outra dúvida, o Flávio Bolsonaro, senador, que é considerado o mais moderado deles, deu uma entrevista na Globo News, né, dizendo que olha, se tirar o julgamento do Bolsonaro, suspender a ação contra o Bolsonaro, pronto, vai ser derrubada a tarifa. Condicionou uma coisa a outra. Agora o Flávio Bolsonaro faz o contrário. Diz o seguinte, olha, vamos deixar esse negócio de tarifa para lá. A gente vai mostrar isso já. Pois é, vamos focar no tal do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os Estados Unidos estão metidos até o último fio de cabelo, até o presidente da República dos Estados Unidos está envolvido, mas e daí? Para onde que isso está indo? Deixa eu mostrar de novo, porque o que a gente tem é extremamente importante sobre o ponto de vista do governo americano. A gente vai colocar de novo esse tweet que o Pontual acaba de mostrar para a gente, o que ele diz lá, né? Marco Rubio, se a gente puder associar o secretário de Estado, quer dizer, seria o representante, né, que tem essas relações com outros países. A gente pode colocar aqui como se fosse o Itamaraty. O que ele fala lá? Deixou claro que o governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos, a caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Aí, olha essa parte aqui, ó, que eu quero ouvir o Joel e o Demétrio já. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e de seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Ordenei, o Joel e Demétrio, a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte. O que significa isso para vocês? Que é para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal? Talvez para todos que votaram chancelando aí diferentes decisões do Moraes. Tem que ver exatamente quais decisões estão sendo consideradas aí pelo Marco Rubio. Talvez se estenda, sim, a todos os ministros. Agora, essa é uma sanção que, para falar a verdade, eu pessoalmente achava que já tinha acontecido. Quando? Em maio de 25 agora, quando o governo americano, o próprio Marco Rubio, vieram a público dizer que, olha, a partir de agora, autoridades de outros países que violarem a liberdade de expressão, enfim, tinha lá uma lista de 3 itens, eu não vou lembrar de cabeça agora. Um deles, inclusive, parecia escrito assim, sob encomenda, com o endereço certo para o Brasil, e ele dizia que essas pessoas iriam perder seus vistos, mas não ia ser publicada nenhuma lista pública de quem tinha perdido o visto. Então tinha até uma ideia de que, às vezes, a autoridade ia tentar viajar para os Estados Unidos e não ia conseguir. Eu imaginava que o Moraes tivesse perdido o visto dele ali em maio, quando o governo fez aquele anúncio. Aparentemente não. Então até agora ele estava com o visto em dia, mas com certeza, a partir de agora, não poderá mais viajar. Esta decisão do Rubio, é claro que é séria, é claro que tem um peso, ainda mais porque se estende também a familiares, mas ela ainda não é a Lei Magnitsky em toda a sua extensão. A Lei Magnitsky inclui todo um componente de bloquear movimentações e uso do sistema financeiro americano, que não está contido aí. Então, deixa eu ouvir o Demétrio também sobre o que a gente acaba de mostrar. Vamos com muita calma para isso aqui não parecer um jornal da TV estatal russa, né? Os Estados Unidos têm uma tradição já bastante longa de vários governos de revogar vistos e, mais recentemente, de aplicar a Lei Magnitsky contra altos funcionários de ditaduras. Essa tradição ela está ligada à questão dos direitos humanos. Ela nem sempre foi aplicada, nada disso ocorre num mundo perfeito, ela nem sempre foi aplicada de uma maneira muito coerente, porque frequentemente os Estados Unidos aplicaram sanções desse tipo contra funcionários de governos adversários, mas não contra ditaduras aliadas. Então você pode reclamar de 2 pesos e 2 medidas na aplicação disso. Mas o pano de fundo disso são medidas voltadas para a defesa de direitos humanos. O governo Trump
põe do avesso toda a questão dos direitos humanos. Ele é um governo que viola diariamente os direitos humanos, inclusive os direitos civis garantidos pela Constituição americana. E quando ele usa esse tipo de legislação que está ligada ao tema dos direitos humanos contra um juiz de um país democrático, onde a justiça é independente, onde os poderes são separados, ou quando ele ameaça usar a lei Magnitsky, que foi criada em relação à Rússia de Putin, contra juízes brasileiros, ele está, no fundo, pisando hipocritamente sobre toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos, que é o que ele faz todos os dias, que é o que Marco Rubio faz em cada discurso que ele emite ou em cada publicação dele. Né? Esse é o ponto. O ponto não é que os Estados Unidos são os juízes do mundo, etc., porque isso é uma conversa que ditaduras sempre falaram. Sanções contra Maduro, contra funcionários russos em guerra contra a Ucrânia, contra funcionários que matam prisioneiros políticos na Rússia. Eles sempre vão dizer, os Estados Unidos não têm direito de julgar o mundo. Não. É uma missão de países democráticos sancionar agentes de regimes tirânicos. Só que Trump põe tudo isso do avesso e, com isso, não só ataca a soberania brasileira, como também faz pouco caso de toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos. Quero ouvir a Eliane, porque ela, inclusive, quer nos lembrar quando esse movimento já tinha surgido, como o Joel nos lembra lá atrás. Qual foi a reação dentro do Supremo, Lili? Pois o Joel, inclusive, lembrou que cortar o visto do Alexandre de Moraes, citado nominalmente, e outros ministros que não foram citados, é apenas mais um passo. Então, o Eduardo Bolsonaro falou, lembro aqui, aí depois falou o Marco Rubio, o Trump mandou a carta, mandou a segunda carta já abrindo uma guerra direta presidencial entre ele e Lula, e agora o Marco Rubio novamente anunciando corte dos vistos. O que o Joel falou, e eu concordo, isso é mais uma etapa na guerra e pode chegar em algum momento ao uso da lei Magnitsky, que é muito além de só cortar visto. Agora, você me pergunta, qual é a reação do Alexandre de Moraes desde as primeiras ameaças? Veio lá a primeira ameaça, a segunda ameaça, a terceira ameaça, e ele mantém a mesma coisa. Dá de ombros. Não posso ir aos Estados Unidos? Não vou morrer por isso. Vou lá. Não tenho conta nos Estados Unidos. Não tenho negócios nos Estados Unidos. Não quero ir para a Disney. Tá bom, tudo bem. Ele dá de ombros. Agora, tem que ver quais são os outros ministros. Por exemplo, Flávio Dino, quando você pensa no grande aliado, Flávio Dino. De repente, Gilmar Mendes pode ser... Mas aí são suposições e o foco está mais na primeira turma, claro. Então, assim, pontual, não é uma postagem do Trump, mas ele usa a figura do presidente americano. Obviamente foi uma ordem do Trump, porque o Trump deve ter resolvido, vamos fazer logo a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa que eles estavam querendo fazer e estavam adiando. Então, foi feita agora essa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e outros do Supremo Tribunal Federal. É uma punição grave. Mas está muito aquém. Agora, e também justifica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, justifica as medidas cautelares, porque está configurada a ofensiva de um poder estrangeiro, de um outro país, contra a justiça brasileira. É uma ação óbvia de ataque à justiça brasileira, que resulta de toda a articulação feita pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O jornal Washington Post, essa semana, revelou, com 4 fontes, que o Eduardo Bolsonaro vinha fazendo essa articulação junto ao Congresso americano e à Casa Branca. E o jornal diz que circulou
um rascunho de um documento de sanção contra Alexandre de Moraes baseado na Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi adotada em 2012, no governo Obama, contra funcionários da Rússia que foram responsabilizados pela morte de um advogado na prisão, um advogado russo que morreu na prisão, chamado Sergei Magnitsky. E esses funcionários foram responsabilizados pela morte dele e foram objeto de sanções americanas. Em 2016, foi ampliada essa lei, virou a Lei Magnitsky Global. As mesmas sanções podem ser aplicadas contra qualquer funcionário de qualquer país que seja acusado de violação de direitos humanos. O jornal do Washington Post, ele diz o seguinte, que o Departamento de Tesouro foi consultado, nesse caso do Eduardo Bolsonaro tentado fazer essa aplicação da Lei Magnitsky. O Departamento do Tesouro é que é encarregado de aplicar essa lei. E o Departamento do Tesouro disse não. Disse não porque essa lei não se aplica ao caso do Alexandre de Moraes, que não é acusado de violação de direitos humanos. É acusado de uma outra coisa, que é uma suposta violação do direito de expressão. É uma coisa que não está incluída nessa lei. Então, o Departamento do Tesouro argumentou que se fosse adotada essa sanção contra o Alexandre de Moraes, seria facilmente derrubada na justiça, porque era ilegal, seria ilegal. E aí eles desistiram. Ou seja, além dessa sanção de hoje, desse visto cancelado, provavelmente não vai haver mais nenhuma outra sanção, porque a Lei Magnitsky não se aplica. Então, isso aí vai ser só um gesto simbólico, né? Porque não tem efeitos muito práticos. É uma coisa grave, é um ataque à justiça brasileira, mas não tem efeitos maiores, assim, não pode viajar para os Estados Unidos, mas enfim. Pessoal, muito obrigado por sua audiência, já se inscreve aí no canal para não perder nada do que está rolando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta comigo em 3, 2, 1 aí, vai lá.